trabalho mais difícil de se conseguir sempre é o primeiro emprego. E isso é bem real na área de TI. Embora essas carreiras ofereçam alguns dos empregos que estão em alta demanda hoje em dia, colocar o pé na porta pode ser bem desafiador e mais difícil do que se pensa. Então, o que eu devo aprender? Cursos de ciência da computação ou engenharia eram as melhores maneiras de se entrar na área de tecnologia, mas com o tempo as coisas ficaram mais complicadas. Hoje você pode se especializar em tópicos como inteligência artificial, robótica, ciência de dados ou se tornar um engenheiro full stack. As opções podem ser monstruosas se você parar para pensar. Depois de ler inúmeros fóruns, sempre questionar e debater com as pessoas com quem eu conheço na área, levantar alguns questionamentos ali, né, nas minhas redes sociais e também, né, junto com a minha enorme e exaustiva experiência com processos seletivos. E também contei com a ajudinha de um colega meu, Dennis Smith, que ele é um recrutador aqui dos Estados Unidos e que eu conheci nos rolês de punk hardcore aqui, que ele me ajudou a poder construir o material de apoio para esse vídeo e também para os posts no meu blog também, se você não quiser ouvir, né, porque a gente tem esse vídeo, a gente também vai ter o podcast e a gente também tem o post falando sobre esse mesmo assunto. Então tem essas 3 formas de você ouvir, fica à sua disposição o que você achar melhor de acompanhar, que é melhor para você entender. Mas eu vou estar abordando as mesmas coisas em ambos. Então aqui estão algumas das dicas que talvez pode ajudá-lo a decidir, né, no que se concentrar. Claro, levando em consideração que o que funciona para algumas pessoas talvez não vá funcionar para você. Alguns conselhos podem te levar a conseguir um emprego, pode te dar confiança no seu processo seletivo, mas não te garante nada, né? Porque eu posso te encaminhar e te colocar o caminho para seguir, mas quem vai fazer a sua carreira, quem vai fazer as suas entrevistas, quem vai preparar o seu currículo, quem vai fazer os testes é você. Então, primeiro, vá atrás das coisas que você gosta. Acho que é o melhor conselho que eu poderia dar. Os empregos em tecnologia pagam bem acima da média e as contratações estão crescendo em uma taxa muito mais rápida do que as outras indústrias. Talvez, como eu, você seja apaixonado pela ciência de dados e essa área tá ali no topo da lista de empregos em tecnologia emergente nos últimos 3 anos. Você tá animado aí com a inteligência artificial? Essa área também tem crescido 74% ao ano nos últimos 4 anos. Se a sua paixão já é o desenvolvimento web, você vai gostar de saber aí que um full stack ou um front-end estão sempre em alta demanda, com 35% de crescimento anual e que são comuns em empregos aí na área de TI, que também tá emergente, né? A sua localização também vai determinar os tipos de tecnologias populares em sua região. Se você mora em São Paulo, um exemplo aí, a gente tem empresas como a TOTUS, Capgemini, IBM e outras empresas, né, que dominam as contratações no mercado tecnológico. Portanto, as habilidades lá serão diferentes do que é popular em outras cidades ou até mesmo países, né? Os recursos no Brasil e o que é mais rentável pode ser extremamente diferente aqui dos Estados Unidos. Então, dependendo do segmento e da indústria, você precisará fazer uma pesquisa lei de trabalho para os tipos de empregos nos quais você está interessado e observe os seus requisitos. Além de procurar emprego, procure eventos locais ou recrutadores que possam ajudá-lo a avaliar o mercado em que você está. Um pouco de pesquisa ajudará muito a decidir o que você deve aprender também. Mas o que fazer se você está mudando de carreira? Essa é uma pergunta muito frequente e eu vejo que muitas pessoas passam por essa situação, que é muito comum. A gente escolher uma carreira e depois no futuro pensar, não é pra mim, eu quero testar essa outra coisa aqui. Então você não está só nessa. Por exemplo, eu fiz um curso focado em banco de dados, né? Pois eu tinha a meta de me tornar uma administradora de banco de dados. Porém, é uma carreira bem difícil de se iniciar. Eu trabalhei com outras coisas que não eram diretamente relacionadas com a administração de banco de dados. Então, depois de passar um tempo trabalhando como desenvolvedora, né, em banco de dados, eu decidi me focar e mudar para uma carreira como, né, DBA, que era a minha meta desde o começo. Então, para começar, eu desenvolvi um plano de 3 partes para poder mudar de carreira, né? Primeiro, eu estabeleci um plano de aprendizagem, né? E depois eu desenvolvi um portfólio de trabalho. E por fim, eu comecei a procurar por oportunidades ao meu redor. Então, eu já contava com o meu diploma do Brasil, já que eu já estava aqui nos Estados Unidos, e alguns certificados que eu havia tirado, mas eu ainda sentia essa necessidade de aperfeiçoar algumas habilidades, porque eu nunca tive a oportunidade de exercer com profundidade a carreira de um
DBA fora da faculdade. Então o meu plano de aprendizagem foi autodidata, né? Eu comprei alguns livros e cursos online, consumi muito material online sobre as ferramentas e metodologias, tudo que eu precisava para poder me tornar e trabalhar e exercer a posição de um DBA numa empresa. Como eu já tinha um diploma, incluir um bootcamp ou um curso online me possibilitou de expandir meu conhecimento já adquirido. E como todos nós sabemos, quando saímos da faculdade, a gente ainda estuda muito, né? A gente estuda o dobro da faculdade e é pra vida inteira. O treinamento em vídeo foi uma maneira mais rápida pra mim de aprender o que eu precisava, mas os livros e sites, né, de cursos também funcionavam muito como referência pra mim. Eu li muito blog, consumi podcast e tudo mais, tanto em inglês como em português, pra poder me preparar pra entrar no mercado. Tendo a formação em tecnologia e de banco de dados, eu entendi a importância das habilidades práticas, porque não adianta você só ter o conteúdo teórico se você não bota a mão na massa, você não vai saber como lidar com aquele ambiente e o que fazer quando o bicho pega. Eu sabia que para conseguir um trabalho, você precisava mostrar trabalho. Então eu comecei um pequeno repositório aí pessoal, em alguns projetos paralelos, mostrando as minhas habilidades, entendimento, por exemplo, de modelagem de dados, arquitetura de banco de dados. E se você procurar online, existem diversos projetos que você pode ter uma ideia e criar o seu próprio a partir do tipo de linguagem de programação ou metodologia que você quer trabalhar. Então, para quem quer se tornar um desenvolvedor em qualquer linguagem que seja de programação, se você optar por criar um website e usá-lo como portfólio, seria uma ideia bem interessante também. Então, alguns preferem ter o GitHub, já outros não acho necessário. É uma discussão assim bem aberta sobre isso daí, pelo que eu notei. Agora que eu estou testando outros áreas e me aventurando na área de desenvolvimento de websites, criar um site virou um hobby, mas também um portfólio, se você pensar. Então a última etapa foi buscar a oportunidade. Eu participei de um encontro na cidade próxima que eu atualmente moro agora, que é a Pittsburgh. Eu participei de um evento super famoso pra galera que é da comunidade, que trabalha com isso, que é o Cico Saturday. Eu fiquei sabendo, né, das empresas de tecnologia que estavam próximas da minha cidade, que eram bem pouquinhas na época, e acabei encontrando o site de cada uma delas, encontrei a oportunidade que eu tanto almejava na época, em uma empresa que era muito próximo da minha casa, né? Todo o processo demorou menos de um ano. A partir do momento que eu comecei a me preparar pro meu visto de trabalho, eu comecei já com um plano de ação, porque eu queria pegar meu visto de trabalho e já começar a trabalhar assim que eu pudesse. Então, tudo se encaixou. Preparei, né, o meu plano de estudo, me preparei nas ferramentas que eu precisava, peguei o meu documento e apliquei pra vaga. Tudo isso em muito menos do que um ano. E eu ainda tive a peculiaridade que eu nunca havia trabalhado como DBA antes. Como eu citei, eu havia trabalhado como desenvolvedora e analista também, mas como DBA nunca. Mas o meu conhecimento da época da faculdade também, com que eu havia me preparado com os cursos, certificações que eu havia tirado no tempo livre, me concedeu a oportunidade de entrar na empresa, estabelecer a experiência que eu precisava pro futuro, ou se eu fosse continuar na empresa também. Agora, seu plano de transição deve envolver as mesmas três coisas: um plano de aprendizado sólido, que funcione pra você, desenvolver um portfólio de trabalho que você consiga mostrar o seu trabalho, o seu conhecimento, e aí então procurar oportunidades. Como obter aquela experiência tão importante que as empresas pedem pra conseguir ter essa primeira oportunidade? Como você entra numa vaga que pede experiência, sendo que você não tem experiência? Às vezes, eu acho super deprimente olhar para alguns requisitos de trabalho, abrindo as vagas de trabalho em sites como, por exemplo, o LinkedIn. 5 anos de experiência com esse software, e aí mais 3 anos de experiência com essa plataforma e 20 anos de experiência no mercado. Se você tá apenas começando, mas como você obtém esses 5 anos de experiência? E você pode reduzir esse número? Você não vai conseguir um emprego sem qualquer experiência. Isso é bem difícil. Então você pode mostrar conhecimento e experiência criando projetos. Então procure cursos que lhe deem a oportunidade de construir algo, mas não pare só por aí também. Passe algum tempo modificando o projeto dos outros e torne-os os seus. Customize-os e transforme um novo. Escolha tópicos que resolveram um problema pessoal pra você. Por exemplo, no outro dia eu fiz um programinha pra poder editar os vídeos pra mim, porque eu não tenho tempo pra editar perfeitamente, né? Não ficou perfeito, mas é funcional. E eu uso isso daí também como exemplo no meu portfólio, porque eu achei que fosse algo útil
útil pra mim, que talvez possa ajudar outras pessoas também. Então, pra você, pode ser algum aplicativo, sei lá, de treino, que marca quantas horas você levou pra treinar, um aplicativo de tarefas, se você cumprir uma tarefa, você faz um checkmark. Tem muitas ideias de projetos aí online que você pode usar, que é até divertido pra você fazer no seu tempo livre, que pode mostrar serviço pras empresas também. Você também pode obter experiência aprendendo a usar e contribuir com software de código aberto, né? A maioria dos contribuidores de código aberto começa ajudando com a documentação, passo que é muito importante também para quem trabalha com programação, que é a parte da documentação. Então ter isso como um conhecimento é vital para a sua vida. Então essa é uma ótima maneira de começar e também de aprender a documentar algo, dará experiência prática com o projeto. Então aqui vai uma dica: certifique-se de que ao participar você se envolva de verdade, né? Se ofereça para poder inscrever as pessoas, tirar fotos e vídeos ou ajudar com os palestrantes durante a reunião. Quando você está ocupado executando uma tarefa, você não vai ficar tão nervoso assim em encontrar outras pessoas. E além disso, estar em lugares chaves, como por exemplo a mesa de inscrição, permite que você conheça todos automaticamente. Você nem precisa fazer muito esforço. Melhor ainda, seja voluntário para fazer uma palestra. Você nunca aprenderá algo mais profundo do que quando você tem que ensinar isso para outras pessoas. Como eu sempre digo, quando você ensina, você aprende duas vezes. E é por isso que eu gosto tanto de criar conteúdo digital, porque eu tenho que entrar com conhecimento a fundo no assunto e me ajuda nesse processo de amadurecimento profissional. Até mesmo usar plataformas digitais. Eu sou um exemplo. Tudo isso que eu estou citando aqui que ajudou muito a mim e eu vejo que ajuda muito outras pessoas. Tente contribuir com dezenas de tópicos, né, que seja do seu interesse. Por exemplo, tentar criar conteúdo a respeito, né, e com isso você atrai pessoas de diversas áreas, com cargos em diversas empresas, e você é exposta a tudo isso daí. Então a apresentação também lhe dá crédito como especialista no assunto. Ajuda outras pessoas e também te coloca à frente de potenciais empregadores. Você pode ser o melhor desenvolvedor do mundo, mas se ninguém souber o quão bom você é, vai ser difícil encontrar você por aí, né? Então aprenda com uma introvertida que se esforça a ser extrovertida e que conseguiu um emprego por meio de networking. Mesmo que seja difícil, pode render grandes oportunidades para você quando você está procurando o seu primeiro emprego. Agora, vamos falar do poder dos estágios. Esse é um assunto que muitos que já tinham experiência na área, né, com carreira extensa, me aconselharam quando eu ia começar com a carreira, né? Estágio permite que você trabalhe em projetos reais e oferece uma experiência prática em um ambiente corporativo. O fato de você estar estudando e ainda fazendo um estágio mostra que você sabe lidar com responsabilidades extras, né? Eles também fornecem informações sobre o processo de inscrição de um emprego com mais responsabilidades. Você passa pelo processo de entrevista e pelo processo de seleção como se fosse realmente um emprego de verdade, né? Não dizendo que é um emprego, mas o estágio, ele diz no seu currículo que você é uma pessoa que não teve experiência alguma antes daquilo ali. Foi seu primeiro trabalho naquela época, que foi oferecido por uma empresa que estava disposta a te ensinar, te dar essa oportunidade de aprendizado. Então, muitas empresas que estão tentando contratar alguém que está fazendo estágio, pode ver isso como algo bom também. Então, se você não tem um estágio, pode ficar difícil entrar, né? Então, isso é bom quando você está na época da faculdade, porque você precisa estar numa universidade, uma instituição de ensino, para poder fazer o estágio, né? Então, quando você sai do estágio, quando você sai desse trabalho, para conseguir a primeira oportunidade sem ter tido a experiência do estágio, complica bastante. Mas não é impossível. Então a dica que eu dou é que após o estágio, peça uma referência de alguém com que você trabalhou no seu estágio. É ótimo se você puder fazer com que incluam também os projetos nos quais vocês trabalharam juntos e qualquer impacto que você foi capaz de causar nessa empresa ou pelo menos no departamento. Então um dos recursos interessantes do LinkedIn é que as referências são públicas e passam a fazer parte do seu perfil permanentemente. E de acordo com gerentes de contratação e recrutadores com quem tive contato, isso pode fazer uma grande diferença em contar a história de quem você é como um funcionário em potencial. Mas onde encontrar o tal do emprego? Existem várias maneiras de encontrar empregos em tecnologia e algumas delas podem ser mais adequadas ao seu estilo de pesquisa. Vamos dar uma olhada em algumas das opções de uma pesquisa do Stack Overflow sobre como os desenvolvedores encontraram os seus empregos atuais. Obviamente, conseguir uma referência é a melhor maneira de encontrar um emprego. Isso significa que você deve entrar em contato com seus amigos e familiares
legais, especialmente aqueles que trabalham em empresas de tecnologia. Pergunte sobre programas de estágio, feiras de empregos, pergunte se eles podem apresentar alguém que trabalha lá também. Fale com eles e pergunte como eles conseguiram o seu emprego na empresa. A segunda e a quarta maneira mais popular de as pessoas encontrarem empregos era por meio de recrutadores. Os recrutadores fazem muitas pesquisas de alcance na comunidade em sites como, por exemplo, LinkedIn, GitHub, mas muitas vezes você pode encontrá-los em encontros pessoais também ou online. Eles podem ajudá-lo muito a melhorar o seu perfil, adicionando palavras-chave relacionadas às tecnologias que você conhece. Dessa forma, as pessoas que procuram desenvolvedores podem encontrar você com mais facilidade. E outra forma esquecida de encontrar trabalho é por meio de feiras de empregos ou de carreiras, coisas que eu fiz muito no começo quando eu estava na faculdade. Eles costumam ser listados no jornal local ou nas escolas locais também. Às vezes você pode frequentá-los mesmo que não frequente a escola. Outra forma esquecida de encontrar trabalho é por meio de feiras de empregos ou de carreiras. Eu fiz muito isso quando eu estava na faculdade. E é um ótimo lugar para poder encontrar empresas que estão procurando candidatos pela primeira vez. E também a gente tem aí as listas de empregos, né? Lembra aquele jornalzinho amarelinho, se você é velho que nem eu? Ainda existe isso daí, né? Que são formas, assim, menos comuns de conseguir um emprego. Isso ocorre porque você frequentemente estará competindo com um grande grupo de candidatos. Eu lembro quando eu usava o amarelinho, tinham várias vagas de trabalho, não só na área de TI, mas tinham muitas vagas assim, primeiro trabalho na área de TI, precisamos de alguém, porque o pessoal costumava colocar essas vagas pra quem queria trabalhar, queria ser exposto, não tinha experiência nenhuma, mas estava disposto a ganhar muito pouco. Então eles colocavam essas vagas no jornal amarelinho na época. Agora eles não fazem mais isso, eu acho. Mas nessas vagas eram uma seleção com 30 pessoas, assim, era ridículo. Mas eu passei por muitas experiências com isso daí de processo seletivo e eu lembro que era um saco. Então existem diversas maneiras de você procurar trabalho. Você pode ter a referência, você pode ter as redes sociais, você pode ter eventos para participar. A dica maior que eu digo para você é agarre essas oportunidades, mesmo que não seja exatamente o que você quer. Para começo de carreira, conta muito. E o processo de inscrição? Como que você prova que você pode executar esse trabalho? Conseguir um emprego em tecnologia não é como os outros empregos. Os empregadores vão exigir provas de que você pode ou não fazer o trabalho. Seu currículo contará apenas parte da sua história. Uma maneira de fazer isso é ter links para o seu trabalho anterior em seu perfil. Mas os empregadores esperarão mais do que apenas algumas URLs. Você deve ser capaz de descrever em seu perfil o que fez e como isso teve impacto nos resultados financeiros da empresa. Alguns recrutadores gostam muito de ouvir números. Por exemplo, eu fiz essa migração para esse outro banco de dados que reduziu o tempo de espera, facilitando isso, aquilo. Eu impactei esse tanto por cento da empresa, eu ajudei nisso na velocidade de tanto por cento, reduzi esse tanto por cento de espera. Eles vão amar ouvir isso daí. Outra forma é postar sobre o tipo de trabalho que você faz. A postagem pode ser feita de várias maneiras aí. Por exemplo, você pode ter um blog ou um site, ou criar um canal no YouTube sobre o seu trabalho, ou sobre as suas habilidades, ou de um projeto que você está trabalhando no momento. Você também pode transmitir ao vivo, né, com várias plataformas, como por exemplo Twitch ou LinkedIn. Isso deixa um registro permanente e expõe o seu nível de habilidade para outras pessoas também, né? E além disso, força você a se preparar e realmente estudar sobre um tópico. Como eu mencionei antes, a melhor maneira de aprender algo é ensinando os outros. Então, pra mim, por exemplo, que tem um hobby de escrever artigos, publicar vídeos, já recebi diversas ofertas para participar de processo seletivo por pessoas que acharam as minhas redes sociais. Até exemplos de empresas que, né, tem plataformas digitais para cursos já me ofereceram trabalho para poder, né, fazer esse serviço aí também, o que não é muito meu foco de carreira, mas é um exemplo em como manter suas redes sociais cheias de posts relacionados à tecnologia pode te ajudar a demonstrar a sua especialidade em algo. Então mostrar um histórico do seu aprendizado postando faz com que você pense mais profundamente em um tópico e é sempre uma boa referência quando você ficar preso em alguma coisa. Por exemplo, você pode colocar o seu código em um perfil ali, né, detalhado no GitHub, onde as pessoas podem ver o código real que você está escrevendo, bem como os tipos de tecnologia que você usa em um ambiente prático. Então, publicar no GitHub também oferece a vantagem adicional de criar um histórico de suas atividades como codificador. Então, assim, os empregadores podem ver. Com que frequência você se compromete, resolve problemas, relata problemas e muito mais. Então, provar que você pode fazer o trabalho, às vezes, tornará tudo mais fácil durante a entrevista. As pessoas podem verificar seu crescimento online e entender as suas capacidades antes mesmo de falarem com você. Dica de ouro:
besouro, otimize seu perfil. Um trabalho em tecnologia requer um perfil especializado que se alinhe ao trabalho para o qual você está se candidatando. Então procure um conjunto de habilidades exigidas, né, no formulário de candidatura. Agora certifique-se de que essas habilidades estejam incluídas em seu histórico de trabalho, sua seção de habilidades anotadas em seu trabalho em estágios ou que estejam alinhadas aos cursos que você fez. Eu, por tentar evitar que outras pessoas tenham acesso ao nome das empresas em que eu trabalho, porque alguns projetos têm a confiabilidade, você não pode publicar, então eu evito publicar. E sempre tenho contas diferentes do GitHub. Uma é para portfólio e a outra é para projetos de processos seletivos, né, passados. Eu sempre mantenho o meu currículo em formato doc atualizado, não somente contendo a lista de onde eu trabalhei, mas também de cada tecnologia com a qual eu trabalhei, né, naquele local e naquela época. Se você está começando, né, também pode adicionar isso à sua educação na seção de descrição. Então, você que está começando também pode adicionar isso aí, né, colocando uma seção de educação e descrição. Então, também as seções de habilidades e endosso que algumas pessoas colocam nos seus currículos. E é aqui que você pode destacar as habilidades que adquiriu ao longo de sua experiência, né? E o mecanismo de inteligência artificial do LinkedIn perguntará aos seus contatos se eles acham que você conhece essas habilidades. Você pode definir até 3 habilidades que considere as mais importantes. Você também pode fazer um teste de habilidades para provar que conhece, né, essa ferramenta ou tem essa habilidade, esse conhecimento. Assim, essas são maneiras importantes de contar a sua história como funcionário em potencial para essa vaga. Peça a qualquer pessoa com quem você trabalha para dar uma recomendação para você. E seria melhor ainda se eles pudessem ser específicos sobre o que você fez, usar palavras-chave, como por exemplo as tecnologias que você usou e adicionar qualquer impacto que você fez aos resultados financeiros. Perfis do GitHub para candidatos a emprego. Então o GitHub é como se fosse uma rede social para codificação que permite armazenar seus projetos, colaborar com outras pessoas e também fornece análise sobre o trabalho que você faz. O GitHub permite criar um perfil e é frequentemente usado por recrutadores em busca de desenvolvedores, né, com habilidades específicas. Perfis do GitHub incluem foto, descrições, links para mídias sociais, também um número de seguidores e aquelas estrelinhas que mostram, né, quanto você atribuiu a projetos de código aberto. Agora, isso mostra aos recrutadores as tecnologias nas quais você tem interesse e com as quais você tem alguma experiência. Você pode adicionar a sua localização, né, o que é importante para algumas pessoas que estão procurando alguns developers aí em certas áreas. Há uma caixa de seleção ali no perfil que diz que você pode trocar para colocar, né, à disposição para alocação de trabalho. Então, portanto, certifique-se de verificar se você está procurando trabalho. Você também verá uma seção com pontos que mostra a quantidade de contribuições que você fez no ano passado. Essa é uma ótima maneira de mostrar sua atividade e experiência. Sempre que você enviar um código para um projeto, isso será observado nessa seção. Você pode escolher fixar os 6 repositórios mais importantes para você. Eles devem destacar o trabalho qual você tem orgulho de fazer e também mostrar a tecnologia com a qual você se sente confortável. Cada repositório que você criar deve ter um arquivo, né, que se chama README, né, ou Leia-me, detalhando com uma introdução, né, o seu projeto, informações sobre o que você aprendeu e certifique-se de adicionar também uma breve descrição, bem também como um link para demonstração do projeto, se você tiver um. Também as tags são uma outra forma, né, de fornecer informações aos pesquisadores sobre as plataformas e tecnologias que você usou no projeto. Agora, o GitHub tem um recurso oculto que permite adicionar um perfil personalizado. O segredo é criar um repositório com o mesmo nome da sua conta. Você pode criar um perfil mais longo, com fotos e mais informações, e os recrutadores, né, costumam usar o GitHub como uma ótima maneira de encontrar candidatos, né? Portanto, você certifique que o seu perfil do GitHub esteja funcionando aí bem pra você. Agora, eu também vi diferentes opiniões aí, comentários sobre o uso do GitHub, de que a plataforma não prova conhecimento e que muitas pessoas têm uma conta apenas, né, para projetos de processos seletivos. Para quem desejar, né, usar o GitHub como portfólio, assim como eu, diversas outras pessoas o usam para ambos os motivos, né? Mas neste caso, é bom separar os projetos, principalmente os confidenciais. Então, eu sugiro criar contas paralelas com diferentes projetos, né, e com diferentes propósitos. Mas não pode ser uma boa conduta para outras pessoas. É o que funciona para mim. Mas eu concordo que nenhuma plataforma consegue demonstrar todo o seu conhecimento e que é muito fácil copiar o repositório alheio, né? Quem dirá, né, copiar um repositório. Mas ainda assim, o GitHub ainda é um dos recursos mais utilizados pelos recrutadores quando estão procurando por desenvolvedores. Passando da primeira fase, antes de começar a procurar o trabalho, é uma boa ideia entender como as empresas contratam, como os gerentes de contratação escolhem um indivíduo. Geralmente as empresas procuram 3
coisas. Primeiro, alguém qualificado para fazer o trabalho. Em segundo, alguém que se encaixe na organização. E terceiro, alguém que pode produzir resultados em um ambiente de equipe. E de acordo aí com o Bureau of Labor Statistics, o custo de uma má contratação pode ser igual a cerca de 30% do salário do primeiro ano do trabalho. Então, portanto, a primeira fase do recrutamento é voltada para responder a primeira pergunta. Essa pessoa está qualificada para fazer o trabalho? Quanto maior e mais reconhecida a empresa, mais candidatos se candidatarão a esse mesmo cargo. De acordo com Glassdoor, a média de vagas de emprego atrai 250 currículos e apenas 2% dos candidatos consegue passar dessa primeira fase. E é por isso que ter uma boa rede de networking, né, de contato, é importante e é uma ótima maneira para fazer você pular ou fazer passar essa fase. E de acordo com o LinkedIn, 48% das vagas preenchidas vieram de indicações de funcionários e apenas cerca de 15% das contratações aconteceram de um candidato, né, que se aplicou no quadro de emprego. Os funcionários indicados são muito mais rápidos ali na contratação, né, porque tem melhor desempenho e também, né, mais tempo na empresa. Certifique-se de ter aproveitado o tempo para maximizar seu perfil, adicionando palavras-chave relevantes na lista de empregos, realizações, trabalhos que você fez para estágios, projetos de código aberto e até mesmo projetos escolares. Tudo isso, quando você está procurando o primeiro emprego, conta muito. Vai fazer um peso muito grande no seu currículo. Coisas que fazem você se destacar, né? Uma lista de realizações, trabalhos voluntários ou referência de outras pessoas. Pense no seu perfil como sua história, né? Os recrutadores analisarão centenas de currículos para cada trabalho ali em si. Então, pensar como um recrutador é o que ajudará você a superar essa primeira fase, que é a fase mais difícil. Prepare-se para a primeira ligação. Parabéns, né? Receber uma resposta de um processo seletivo pode ser muito emocionante, né? Quem morre de ansiedade, que nem eu, esperando aí um update da vaga, quando a resposta vem, é motivo de comemorar e beber, né? Mesmo que ainda falte algumas etapas. Eu acredito que passar de fase pode ser um incentivo, porque como eu disse pra você, somente 2% ali dos candidatos passam pra segunda fase. Mesmo que você não consiga a oferta, significa que você está no caminho certo. Talvez precise de algumas melhorias, mas pelo menos está no caminho certo. Porém, nessa etapa, né, na segunda etapa, você é um dos 2% dos candidatos que passam dessa fase. Então, o seu trabalho, a partir desse ponto, é se destacar de um grupo menor de candidatos. Então, é aí que o bicho pega. Espere que sejam pelo menos 5 outras pessoas, mas ainda podem ser dezenas ou mais, dependendo do tamanho da empresa. Seu pensamento aqui deve se concentrar em 3 coisas. Primeiro, provando que você pode fazer o trabalho. Em segundo lugar, destacando-se do restante dos candidatos. E em terceiro lugar, chegando à próxima entrevista. E nesse ponto, o trabalho dos recrutadores ainda é fornecer candidatos qualificados. Mas para passar por essa fase, você precisará responder a perguntas sobre as tecnologias necessárias para fazer o trabalho. É aqui que responder questionários sobre habilidades profissionais será muito útil. Embora isso possa não ser tão útil assim para outras pessoas, testar fora do conceito é uma forma ali de definir e diminuir o rebanho para quando você é um recrutador. Antes da primeira ligação, pesquise a empresa para qual você trabalhará. Assim você pode dizer na entrevista que gostou muito dessa empresa, que essa empresa usa tecnologias nas quais você tem muito interesse de trabalhar ou nas quais você tem forte conhecimento. Então tenha cópia do seu currículo, né, ou perfil nas redes sociais de trabalho. Tenha cópias do seu currículo, né, ou do seu perfil aí profissional nas redes, a descrição do cargo e algumas notas sobre por que você é adequado para este cargo. Então, além disso, tenha também um papel e um lápis na mão para fazer anotações durante a entrevista. Você também pode praticar entrevistar alguém para se certificar de que se sente confortável, né, para responder as perguntas. O LinkedIn tem uma seção de preparação para o trabalho, onde você pode ver as perguntas mais comuns feitas durante as entrevistas. O Glassdoor também tem uma opção de reviews das entrevistas e alguns colaboradores, em anonimato, compartilham as perguntas recebidas em processos anteriores, o que pode dar uma luz, né, em como se preparar para essas entrevistas. Outra dica que é bem cordial é de escrever recomendações profissionais para os seus colegas de trabalho passados, né? Além de ser uma cortesia, também é outra maneira simples de se destacar dos outros. Além disso, tem uma coisa que você precisa entender, é que entrevista leva muito tempo. E eu tento colocar isso na minha cabeça também, porque eu sou muito ansiosa, não consigo esperar 2, 3, 4 semanas, né? Mas o tempo médio para preencher uma vaga é de cerca de 42 dias. E o seu processo de entrevista, né, entrevista pessoal, levará aí em média uns 23 dias. Pode levar de 5 a 6 semanas para receber uma oferta de trabalho. Então, tem que ter paciência. Algumas vagas são mais urgentes, então o processo pode demorar menos. Mas geralmente é esse o tempo que leva para poder
poder fazer uma contratação nova numa empresa. Porque tem muita aprovação, muitas pessoas pra passar ali, né? Pra ter o ok pra você fazer parte de uma empresa nova. Então, a maioria das minhas vagas de trabalho em empresas grandes demoraram quase aí uns 2 meses entre o processo de entrevista, né? E a parte burocrática de esperar a confirmação superior e também, né, da coleta dos documentos e outros processos, né? De parte burocrática aí necessários no processo seletivo. Então, chegar até aqui não te garante que você receberá outra ligação. Então, tente não se desanimar, né? Se você não receber a próxima ligação pra poder fazer outra entrevista, né? Continua se inscrevendo e algo melhor e mais adequado aos seus pontos fortes vai aparecer em algum momento. Conversando com especialistas no assunto. A próxima fase de uma entrevista de emprego vai do geral ao específico. Você pode passar aí por uma série de entrevistas adicionais antes de falar com o tomador de decisão, né? A pessoa que vai dar o martelo ali final. Algumas ofertas de emprego são bastante genéricas, né? Por natureza. Especialmente em empresas grandes aí, né? Nesse caso, há painéis de gerentes de contratação que analisam os candidatos, né? Que chegaram até aqui e escolhem alguns outros, né? Alguns desses aí para a próxima entrevista de emprego. Então, se você for convocado para uma reunião no local, você pode esperar aí que vai demorar tecnicamente um meio-dia até um dia inteiro, né? Você pode se reunir com uma ou mais pessoas e ter várias pequenas reuniões de 30 minutos com diferentes gerentes ou grupos de funcionários. Então, você também pode ser solicitado a complementar exercícios ou questionários adicionais para provar suas habilidades técnicas. Então, os gerentes de contratação ali, com quem eu mantive contato, me disseram que procuram aprender mais sobre o tipo de pessoa que o candidato é. Então, a galera que eu tive contato aí, que trabalha com contratação, sempre me disseram que eles tentam aprender sobre o tipo de pessoa que o candidato é, se eles estão entusiasmados com as tecnologias nas quais estão trabalhando, se eles são capazes de se aprofundar em descrever como eles trabalham, né? Visto que o aprendizado compõe a maior parte do trabalho, seu histórico de aprendizado também é importante, né? Mas será que essa pessoa está disposta a experimentar novas tecnologias? E com que frequência esse candidato aprende algo novo? Então essas são questões que os recrutadores levam muito em consideração no processo seletivo. Você deve falar sobre o que você realizou e como isso afetou os negócios. É mostrar que você pode trabalhar com outras pessoas em um ambiente realista e pode ter um impacto positivo na equipe a qual você está ingressando, preparando-se para uma entrevista onde você tem que programar. Nesse ponto do processo, o seu conhecimento geral dos tópicos não estão em questão mais. Então as entrevistas vão testar as suas habilidades de resolver problemas. Então algumas empresas podem agendar entrevistas por telefone com um engenheiro, ou você pode ter que se submeter àquela temida entrevista de codificação whiteboard. Agora, isso pode ser bastante assustador, e acredite, é bastante assustador. Então aqui estão algumas coisas, né? Algumas dicas que podem ajudá-lo a se preparar. Procure cursos ou livros especializados em testes de codificação. Existem também empresas aí com sites como, por exemplo, o Interview Cake, o Lead Code, o Free Code Camp e o Hacker Rank, que oferecem exemplos de perguntas e entrevistas, né, de teste. Se você gosta de ler, tente decifrar o código da entrevista, né? Ele tem muitas perguntas clássicas de codificação com respostas para diferentes linguagens de programação. O fato é que você resolveu o problema não é tão importante quanto a maneira como você resolveu o problema. Faça muitas perguntas. Certifique-se de que você tem clareza sobre os requisitos e discuta o que você pensa. Esta é a parte mais importante dessas entrevistas. Os entrevistadores estão tentando descobrir como você aborda a resolução de problemas. Este teste também foi elaborado para testar como você reage a perguntas ou desafios sobre seu pensamento. Portanto, fique calmo e seja cuidadoso como você reage, né? Porque eles querem ver alguém que possa explicar os seus pensamentos, falar sobre os problemas. Além disso, eles querem ter certeza que você tenha atitude em encontrar, né, certos desafios. E além disso, eles querem ter a certeza de que você tenha a atitude certa ao encontrar determinados desafios. A entrevista de codificação parece uma entrevista técnica, mas tem muito mais coisa acontecendo do que só a entrevista técnica. Claro, isso testa a sua perspicácia técnica, mas pra mim é mais um teste psicológico
psicológico para ver como você reage sob, né, um nível de estresse. Como você sabe quanto você vale? Uma das perguntas que surgirão durante a procura de emprego é quanto você espera ganhar. Você deve ter uma ideia de quanto você vale. E eu sei que isso é difícil quando você tá começando, né? Então um pouco de pesquisa é fundamental e vai te ajudar a determinar aí seu valor. Então primeiro, certifique-se de começar com uma lista de empregos, né? As empresas às vezes publicam uma faixa salarial em sua lista de empregos ali, e eu acho que você deveria ver se essa vaga de trabalho também foi listada em sites diferentes, porque alguns sites, né, tem mais informações do que outros. Então apenas no caso de estar listado no local e não em outro, também ajuda. Agora, se o emprego ao qual você está se candidatando não tem informações salariais, você pode ter uma ideia aí, baseado em outras empresas que listam o mesmo cargo e o mesmo nível também. Sites como, por exemplo, que eu uso muito é o LinkedIn ou o Glassdoor. Também tem, né, uma calculadora de salários que você pode usar para ter uma ideia de quanto valem, né, os diferentes cargos e níveis. Então a pesquisa anual de desenvolvedores da Stack Overflow também é um ótimo manual e um guia, né, para você ter uma ideia de quanto vale determinadas carreiras. E se você conhece alguém nessa empresa, pergunte a eles, né, o que eles acham que você deveria pedir. Muitas pessoas têm medo de pedir, mas lembre-se de que você não recebe o que você não pede. Então a maioria das pessoas não se importará, né, de que você pergunte algo como quanto você acha que eu deveria pedir por esse trabalho. Então dessa forma, você não está perguntando nada pessoal, como, né, o que eles fazem. E isso abre, né, a oportunidade de dar alguns conselhos para você. Então, portanto, antes de começar a se candidatar a um emprego ou participar de feiras de emprego, certifique-se de levar em consideração quanto você vale. Isso tornará as conversas futuras muito mais fáceis. Eu mesma também, né, sempre tive medo de negociar. No meu primeiro emprego, o conhecimento era bem limitado e eu decidi aceitar a primeira oportunidade que aparecesse. Pois pra mim o mais importante era ser exposta à área e conseguir, né, no futuro, enfim, ter a oportunidade de negociar o meu valor com as empresas. E aqui estão os números mais importantes. Você pode ser solicitado a falar sobre o salário, né, no início das suas conversas. Então, vamos falar sobre como lidar com isso. Antes de responder a pergunta, né, sobre pagamento, você precisa pensar sobre 3 números importantes. O primeiro é o valor desejado, em segundo lugar é o valor que você está pedindo e em terceiro é o valor final. O primeiro número é o salário desejado, que você quer receber mesmo. Isso é o quanto você gostaria de ganhar executando essa tarefa. Este número vai depender do que sua pesquisa diz sobre o quanto você deve esperar receber pelo esse trabalho. Então você não vai mencionar essa taxa desejada durante a negociação. Esse número guarda para você, é o que você tem em mente. O segundo número que você deve ter é o valor pedido. Esse número será maior do que o valor que você quer, né? Que é o primeiro valor que você deseja receber. E ele dará alguma margem de manobra ali, né, ao fazer uma negociação. Então, como regra geral, faça isso, né? Que cerca de 50% mais alto do que a sua taxa desejada. Então, com isso que você vai responder a pergunta de quanto você quer ganhar na empresa. Então, voltando aos números, né, a gente tem o terceiro número, que é o mínimo que você está disposto a aceitar para esse trabalho. Isso deve se basear também no custo de vida e nas despesas da sua área, mas também no que você acha que vale a pena, né, as suas habilidades com base em sua pesquisa e calculadoras de salários que você tenha utilizado. Então, os salários geralmente são baseados na localização, mesmo para empregos remotos. Então, portanto, o lugar onde você mora geralmente vai determinar quanto você ganhará. Isso vai ser um pouco difícil, especialmente se essa for a sua primeira oferta de trabalho. Você precisa estar disposto a dizer não ou desistir do emprego se a oferta estiver abaixo do mínimo que você deveria aceitar para esse trabalho. Só que a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, né? A gente fala, não aceite o emprego se você não se sentir confortável com a oferta, pois isso vai configurar, né, no seu relacionamento ruim no futuro. E você não quer que isso aconteça, né? Você entrar num emprego se você não estar feliz com esse acordo que você teve, né? Então não vai entrar com o pé direito na empresa. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem o privilégio de escolher. A galera precisa de primeiro emprego, né? Precisa ser exposto o mais rápido possível também, né? Todo mundo tem conta pra pagar. Remuneração versus salário. A maioria dos candidatos, né, de primeira viagem concentram-se na negociação com base no salário. Agora, o que é importante é que você negocie com base na compensação também. Aqui nos Estados Unidos existem 2 tipos,
né, itens negociáveis e não negociáveis. Então, os itens negociáveis podem incluir, né, o seu salário base, bônus, benefícios de férias remuneradas e etc. Então, o salário base geralmente expressa na lista de empregos como faixa de valores. Então, quanto mais você pedir, mais terá de justificar o seu valor, né, para esperar essa quantia. Agora, mesmo que essa seja a primeira vez que você se candidata a um emprego, se você puder mostrar experiência adicional, você pode justificar um salário mais alto. Então, aí que entra, né, projetos do passado, coisas da faculdade. Então, esteja preparado para uma pergunta como o salário que você está pedindo está na faixa superior para este cargo, que você acha que justifica isso. Uma boa resposta seria que, embora você esteja apenas começando, talvez os seus estágios, os seus códigos abertos, outras experiências, mostre que você alcançou um nível mais alto de especialização. Então, além do salário, você deve perguntar se a empresa também oferece bônus, né? Ou opções de ações, que não é muitas das empresas que oferecem ações, né? Recentemente, eu tive o processo da Amazon e um dos benefícios da empresa seria, né, a parte de ter ações da empresa, o que completaria aí com mais alguns, né, dólares, mil dólares aí de benefícios no pacotes, né, de benefícios do empregado. Então, os bônus são frequentemente expressos como uma porcentagem do salário durante um período de tempo. Então, vamos ver aí, pode ser uns 10% do seu salário pago, né, uma vez por ano, mas também tem o patrimônio líquido, que significa que você obtém uma certa quantidade de ações da empresa e que pode, né, ser de um valor negociável também. Então, lembre-se de que você não recebe o que não pede. Então, é importante você ter essa parte de comunicação, né, entre empregado e empregador. Então, finalmente, né, a gente tem aqui, né, as férias nos Estados Unidos, que não é todas as empresas que oferecem como benefício para os funcionários. Às vezes você tem que tirar do seu tempo, né, e pagar para ter férias. Então, no Brasil, a gente não precisa se preocupar com isso, né, inclusive. Saudades da terrinha. Algumas empresas oferecem 2 semanas de férias pagas, mas parte da negociação pode aí constituir, impedir uma ou 2 semanas extras aí no seu pacote de benefícios. Recebendo a tal esperada carta de oferta. Uma vez que o empregador está pronto para lhe fazer uma oferta, significa que ele não quer mais ninguém fazer trabalho. Então ele quer você. Parabéns! Então vai ter muita etapa ainda nisso aqui, né? Você ainda vai precisar discutir detalhes do seu pacote de remuneração. Também é muito importante que você peça uma carta de oferta do trabalho por escrito. Isso descreverá o pacote de remuneração total e especificará também os benefícios que a empresa está disposta a oferecer a você. Não aceite um emprego se eles não estiverem dispostos a lhe dar uma carta de oferta por escrito, porque isso prova que vocês tiveram um acordo e é isso que eles deveriam te pagar. Se eles não te pagarem aquilo, você tem uma forma de provar que era esse acordo antes, né, de entrar na empresa. Neste ponto, fique à vontade para aceitar a oferta ou não, né, dependendo do quão boa seja ela. É normal levar algum tempo para pensar a respeito e é melhor, né, se você tiver algum tempo para poder refletir sobre a oferta, né, antes de aceitá-la, né. Então, eu iria, né, agradecer o potencial empregador pela oferta e perguntar se tem algum prazo para poder responder, né. Se eles perguntarem de quanto tempo você precisa, aí você avisa eles, talvez 2, 3 dias. Então, você também não pode esperar que a oferta, né, dessa empresa esteja disponível para sempre. Então, você tem que dedicar um pouquinho de tempo ali, se organizar para poder analisar essas ofertas e dar uma resposta com um tempo, né, suficiente. Então, às vezes, aceitar uma oferta por menos dinheiro com uma empresa, embora tenha melhores oportunidades aí por aí, é uma melhor jogada. Porque a gente tem experiências e experiências. Às vezes não é só o nome da empresa que conta e às vezes não é só o salário que conta. Principalmente se você tem uma meta, né, pra chegar num determinado patamar. Às vezes você precisa entrar em trabalhos que você normalmente não vai ganhar tanto, ou que não vai ser exatamente aquilo que você queria, mas que vai te abrir a porta e vai te dar um degrau pra chegar onde você queria chegar, né. Em minha recente casta de trabalho aí, né, eu optei por uma vaga que paga um pouco a menos comparado com a outra que eu estava concorrendo também. Porém, eu vou trabalhar com as tecnologias que eu me sinto confortável, que eu tenho domínio e que é o que eu tenho de intenção de carreira, né, de me tornar especialista nesse segmento. A outra oportunidade seria mais por conta do salário mesmo, do prestígio e do nome da empresa. Porém, eu ia trabalhar com algo completamente diferente e que não é exatamente o que eu queria, apesar de eu ter o domínio também, não é exatamente o que eu sou apaixonada em trabalhar. Talvez eu tivesse uma chance de subir na empresa, talvez, só que talvez demorasse muito tempo até essa oportunidade aparecer. Então eu decidi pular e ir direto pro que é o que eu quero pra minha carreira. Ainda mais que também é uma experiência nova, pois apesar de eu estar exercendo a mesma função de um DBA, eu estarei trabalhando mais focado em um determinado banco de dados, que é que eu quero ter especialização, né, e ter domínio
domínio, pra assim eu ter um valor mais sólido no futuro na minha carreira. Então você tem que ouvir o seu instinto e certificar-se de que você está satisfeito com a oferta antes de aceitá-la, porque essa é a última vez que você vai poder negociar, né, os aspectos da sua oferta. Então lembre-se de que tudo que você fizer nesse momento definirá as suas futuras relações de trabalho. Como se preparar para o primeiro emprego? Depois de conseguir o tão almejado primeiro emprego, é hora de começar a pensar no futuro, né? Primeiro, prepare-se para o trabalho atual. Se o seu dia, né, de início não for imediato, pergunte o que você pode fazer para poder se preparar. Se você sabe que tem algumas lacunas em seu aprendizado, é hora de assistir alguns cursos online. Certifique-se de ler toda a documentação fornecida como parte da adesão, né, a essa nova empresa de tecnologia, porque também, né, haverá o processo de integração dessa pessoa, que no caso é você, com essa instituição, que no caso é o seu novo trabalho. Então ninguém que consegue um emprego novo, né, em tecnologia saberá tudo o que precisa para fazer no trabalho imediatamente. E é normal sentir que você terá que, né, finalizar algumas coisas, porque cada empresa usa sua própria stack, né, a combinação específica de software e hardware que uma empresa usa. Então ninguém nasce sabendo como usar uma stack específica. Ninguém. Em algumas empresas, né, equipes diferentes podem usar stacks diferentes, dependendo do projeto. Você também pode ser designado a um mentor, né, que é uma pessoa com quem você pode confiar para fazer perguntas e te guiar ali dentro da empresa. Então, esse pode ser, né, o seu gerente ou o colega de trabalho também, né? Então não tenha medo de pedir ajuda. Todos na empresa estiveram onde você está e a maioria se lembra de como era. E você também vai ter a chance de pagar nessa gentileza que receberá de outras pessoas quando você entrar nessa empresa, quando for sua vez de embarcar, né, de fazer o projeto de integração e orientar uma outra pessoa, um novo funcionário que vai fazer parte da sua equipe. Outra coisa que eu queria muito mencionar é que nessa área de TI, todo mundo vivencia algo chamado síndrome do impostor, que é a sensação de que você não pertence a esse trabalho, seja por falta de conhecimento ou experiência. E de acordo com uma pesquisa ali do Stack Overflow, novos desenvolvedores não se classificam como tendo experiência acima da média até que obtenham cerca de 10 anos de experiência. E vou te contar um segredinho. Todo developer, mesmo os experientes e até mesmo outras pessoas de outras áreas, usam algum mecanismo de pesquisa quando não sabem alguma coisa, né? Ou para alguma referência. E isso é todo santo dia. Todo mundo usa o Stack Overflow quando tem alguma dúvida. Não tem vergonha nenhuma em não saber de algo. A única decisão errada que você pode tomar é de não pedir ajuda. Então não se preocupe, você consegue. Quando você deve deixar seu primeiro trabalho? Você nunca deve deixar um trabalho que, né, te satisfaça, né, que você tenha a oportunidade de aprender e de crescer. Tirando o fato, né, se tem algum conflito, né, que você não é ouvido e isso te impede de exercer o seu trabalho de maneira própria, né, se te afeta emocionalmente, ou qualquer problema de perseguição, aí é um caso à parte. Mas mesmo nesses casos, você ainda tem a possibilidade de resolver de outras maneiras dentro das medidas cabíveis, né? Mas não é o caso dessa hipótese aqui agora. Então, geralmente você sente, assim, imediatamente que um trabalho não é uma boa opção pra você. E a coisa certa a fazer é comunicar, né, isso com seus gerentes ou seus mentores. Então, a pesquisa mostra que, né, a programação como profissão pode ser difícil porque tem aquele impulso constante para aprender novas tecnologias. Também há uma queda acentuada de pessoas na área de tecnologia que deixam o campo após, sei lá, mais ou menos 14 anos. Também tem uma queda aí acentuada de pessoas na área de tecnologia que geralmente deixam a área depois de 10, 14 anos trabalhando na mesma coisa. Então, nessa pesquisa aí do Stack Overflow, mais da metade dos participantes mencionou que aceitaram um novo emprego nos últimos 2 anos. Portanto, as mudanças frequentes de emprego são muito comuns nessa área. Inclusive, meu mentor de faculdade, que eu sempre menciono aqui, meu professor Jorge Surian, sempre aconselhou e disse que era normal esse pulo de trabalho constante quando se está iniciando uma carreira, né, em tecnologia. Principalmente quando a pessoa em questão ainda não sabe bem o que fazer, né, da sua carreira. Então é normal a gente não se sentir muito confortável trabalhando com determinada tecnologia e a gente quer pular, quer tentar algo novo. Então isso é muito comum. Tem pessoas que gostam de entrar numa empresa e estabelecer longas carreiras, né? Mas aí vai depender se você se sente confortável, se você gosta de trabalhar com isso, se você se sente, pode, né, crescer dentro da empresa ou se tornar especialista naquilo ali. Então é normal as pessoas que se sentem confortáveis trabalhando durante 10, 20 anos em um determinado cargo. Então você vai chegar nesse ponto ainda, mas provavelmente você vai passar nesse negócio de pular de trabalho. Aqui estão alguns dos motivos pelas quais as pessoas acham que são importantes para permanecer, né, no emprego. Primeiro, quando você tem a oportunidade de aprender novas tecnologias. Em segundo lugar, quando a empresa, né, tem uma cultura muito forte, né,
Ali nessa questão empresarial de inclusão, quando você se sente confortável trabalhando na empresa. E terceiro, também tem um horário flexível, né? Quando te permite ter uma vida e um balanço de vida entre trabalho, né, e a vida pessoal. E por fim, também oportunidade de desenvolvimento pessoal, que é quando a empresa te oferece a oportunidade de fazer cursos, especializações e te guiam para poder seguir na nova etapa ou, né, hierarquia. Se você vai ser um pleno, se você vai ser um júnior, se você vai ser um sênior. Então é importante você saber se a cultura da empresa é dessa, né, de ajudar os funcionários também, e não só você ajudar a empresa. Então, se você está feliz com a empresa, né, e ela tá te oferecendo boas oportunidades, não há hora definida pra você, né, pra você sair dela. Só você vai saber quando é hora de, né, quando você já teve o suficiente daquela empresa e precisa de novos ares. Então, só você que pode determinar isso daí. Então, pode ser também a questão de estar acomodado, de não ter vontade de ter novos desafios ou de melhorar alguma coisa na sua carreira. Então, depende muito de você também. Eu vou ficar por aqui porque eu acho que eu dei bastante dica valiosa, né? Isso tudo foi baseado em experiências passadas minhas e de diversos outros profissionais da área com quem mantenho contato. Mas você pode passar por experiências diferentes também, né? Talvez tenha outros métodos de se destacar entre os seus concorrentes. E, né? E você é mais do que bem-vindo para poder comentar aqui nesse vídeo sobre as suas experiências e o que você gostaria de dar como adentro também, né? Então eu desejo a você muita sorte na sua busca do primeiro emprego e seja bem-vindo a comentar aqui sobre as suas experiências com processo seletivo, se você está participando de algum, quão difícil que é, ou se você precisa de alguma ajuda também. Então fica aqui um abraço e até a próxima. Oh my god, I'm done!